Olá você, como está? Eu espero que esteja bem. Primeiramente, bem-vindo de volta ao canal do professor Geraldo e eu sou o Dito Cujo. Este vídeo, em especial, nós vamos responder aquela provocação que eu postei no LinkedIn sobre efeito aditivo e combinado. E hoje nós vamos falar do efeito aditivo. Tá? O combinado a gente combina para deixar para o próximo vídeo, tá bom? Efeito aditivo. E já que vamos falar do efeito aditivo, quero também alertar você de que este tema também é muito importante, é um objeto muito importante a ser considerado na etapa do reconhecimento do risco. Vou exemplificar com uma FISPIC de um thinner qualquer, não é? É bastante comum uma empresa ter uma lata de thinner lá no cantinho da manutenção, não é? Para limpar peça, para fazer uma série de coisas. O thinner é fantástico, né? Ajuda em muitas soluções, né? Até como combustível às vezes, né? Cuidado, hein? Não faça isso, isso é proibitivo. Mas vamos lá, uma FISPIC de um thinner. Pegue a FISPIC de um thinner qualquer, dê um Google e você terá diversas à sua mão, tá? Diversas marcas, fabricantes de produtos dessa linha de tintas e solventes. Você vai encontrar lá a FISPIC de um dos thinners que essa empresa produz. Você vai verificar na composição desse thinner que tem várias substâncias. Né? O thinner normalmente tem 4, 5, 6 substâncias misturadas. Entre elas, tolueno, xileno, etilbenzeno, acetato de etila, etanol, às vezes tem metanol, às vezes tem alguma outra substância, todas nesta linha, tá bom? Eu tenho aqui nos meus arquivos uma FISPIC de um thinner que contém 12 substâncias, 12 substâncias, tá? Então veja, quando você tem um thinner desses aí no meio da sua fábrica, podendo ser mais provavelmente na manutenção, mas também pode ter em outros setores, né? Sempre que você tem um thinner, você precisa, é um exemplo, tá? Existem outros aí que a gente pode colocar. Mas o thinner é um exemplo bastante clássico e bastante comum para a maioria das empresas, tá bom? Então veja, quando você tem um thinner, você tem que primeiro olhar quais são as substâncias que compõem esse thinner. Segundo lugar, você tem que pesquisar na literatura quais são os órgãos-alvo do corpo humano que essas substâncias alcançam. Se você constatar, e é bastante provável que isto ocorra mesmo, tá? Se você constatar que 2 ou mais dessas substâncias alcançam o mesmo órgão-alvo, você tem uma situação de eventual efeito aditivo. O que é o efeito aditivo? Nada mais é do que quando 2 ou mais substâncias de uma mistura alcançam o mesmo órgão-alvo, elas devem inicialmente ser tratadas e analisadas em separado, mas também elas precisam ser analisadas conjuntamente para você chegar a uma conclusão. A somatória de um resultado de uma substância mais o resultado da outra substância está sob controle, está dentro dos limites de exposição ou está fora de controle, estando acima do nível de ação ou até mesmo do limite de exposição das duas substâncias juntas. Você sabia que tem uma fórmula para a gente calcular esse novo limite entre as duas substâncias? Tem uma fórmula. Depois eu vou falar da fórmula também para você saber aplicar. Você pode dar um Google, tá? Tranquilo. Tem coisas que às vezes eu não ponho aqui, porque você dá um Google, você vai achar a fórmula. Bastante simples, tá bom? Você tem que somar primeiro você pega o resultado, divide pelo limite de cada substância
que você constatou que alcança o mesmo órgão-alvo, tá bom? Você pega o resultado, divide pelo limite, e este valor você soma com os outros resultados das outras substâncias. O resultado da amostra dividido pelo limite dessa amostra, mais o resultado da outra substância dividido pelo limite dessa outra substância, mais o resultado que você obteve, né, na amostragem da terceira substância dividido pelo limite dessa substância. E soma esses valores. Se der um ou mais, está fora de controle. Você precisa tomar medidas. Se está menor do que um, legal, ainda está sob controle. E veja, quando eu te digo para utilizar essa fórmula, e insisto, depois você dá um Google aí, você vai encontrar essa fórmula. Quando você aplica essa fórmula, você pode encontrar os resultados individuais das três substâncias na ordem de 0,35% do limite, do valor do limite. Mas quando você faz um cálculo e soma as três, pode ocorrer de você obter um resultado maior do que um. Nesse caso que eu falei, obviamente daria 1,05, ou seja, maior do que um. Ok? Então veja que analisando estas substâncias, o resultado da exposição dessas substâncias, analisando separadamente, você tem um resultado menor do que o nível de ação. O nível de ação é 50% do valor do limite, ok? Mas quando você soma os três resultados, você obtém um total de 1,05, portanto maior do que 1, portanto, efeito aditivo. Você precisa adotar medidas de controle, ok? Este foi mais um vídeo do canal do Professor Geraldo. Espero que o vídeo tenha sido útil a você. Observe quando for trabalhar, fazer avaliações com relação a mais de uma substância no mesmo ambiente de trabalho. Obviamente usei o Thinner apenas como exemplo, existem diversas outras situações, tá bom? Fumos de solda, por exemplo, tá bom? E se você gostou desse vídeo, se você achou interessante para você ou talvez para alguma pessoa conhecida, por favor, compartilhe. Eu estou fazendo a minha parte de colocar aqui conteúdos úteis para o seu dia a dia. E você, na medida em que achar interessante algum dos vídeos, não necessariamente todos, compartilhe com algum colega, algum amigo, alguém que eventualmente precise saber disso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do conteúdo, espero que estejam gostando do canal. Se estão, prestigiem a gente, deem um like, compartilhem, mandem comentários, mandem sugestões de conteúdo, mandem sinal de fumaça, lembrando que sinal de fumaça são as vossas vivências de campo, eu vou postá-las aqui, tá bom? E no mais, muito obrigado pela quantidade de visualizações, pela quantidade de likes que vocês estão colocando, alguns comentários muito bacanas, muito obrigado por tudo isso. Saudações e até o próximo vídeo.